Boa noite a todos. Hoje nós vamos caminhar um pouco sobre, junto com os nossos irmãos desencarnados, para aprendermos um pouco sobre Francisco de Assis. Sua vida, Francisco de Assis, foi um verdadeiro mandato de amor. E com ele, em cada passo que ele deu e que nós temos a informação, nós podemos aprender. E buscar, praticar em nossas vidas, de acordo com a nossa capacidade e realidade. Estando no plano material ou no plano espiritual. Nós podemos aplicar essas lições desse querido mestre, desse nosso querido irmão Francisco, em todos os planos de vida, em todos os locais em que atuamos, seja no centro espírita, na igreja, no grupo de apoio, no trabalho, na rua, no transporte, em família, com os amigos, ou caminhando pela rua. Em todos os locais nós podemos aplicar. Esse ensinamento que a gente traduz como amor. Francisco, amor. Nós baseamos esse trabalho nas pesquisas que existem sobre a vida de Francisco de Assis, em Assisi, na Umbria, em fontes não espíritas e alguns trechos retiramos do livro Francisco de Assis, do Espírito Miramês, psicografado pelo médium João Nunes Maia. É um livro que nós recomendamos. Ele é um tratado de amor, pois fala desse ser que foi amor. Então, no início, nós não vamos entrar muito em detalhes de quem foi Francisco de Assis antes, ou quem ele foi depois, mas para que possamos entender o contexto, nos informa a espiritualidade que João Evangelista se preparou para retornar ao palco terreno e escolheu Assisi para reencarnar. E escolheu uma família específica, que vamos ver, como pai e mãe. E ele reencarnou como Francisco de Assis. Então, um espírito que já conquistou uma bagagem espiritual muito grande, que não se mostra em sua grandeza,
ele ama. João Evangelista, ele, em seus últimos anos de vida encarnada, o que nós sabemos, ele caminhando por entre as pedras, as plantas, os pássaros, se aproximava de um rio ou do mar e conversava com todos esses seres. Ele compreendia as emanações do cristal. Ele compreendia as emanações de vida do vegetal, dos animais e do hominal. Tanto que em suas explanações, ele nunca estava sozinho. Cardumes de peixes se reuniam. Pássaros sobrevoavam para poderem escutar. E junto com ele, se conectar com o Criador. Ele retorna à espiritualidade, se prepara para retornar, como Francisco de Assis. Mais uma caminhada em que esse ser teria que passar pela ordem natural, pela lei natural, através do útero materno. E começar uma vida que não seria uma vida de luxo, não seria uma vida de facilidades. Apesar dele ter reencarnado numa família com muitas posses. Só que a razão pela qual ele escolhe esse determinado pai e essa determinada mãe, nós veremos brevemente. No livro, ele conta com mais detalhes. Não foi pelos tapetes persas ou pela cama luxuosa. Foram sentimentos que ele tinha para com esses dois seres que vinham de outras épocas. Só que mesmo sendo um espírito com uma elevação espiritual muito maior que seus futuros genitores, né? Posso falar assim? Ele tem que pedir permissão. A mãe, e ele tem que pedir permissão ao pai para poder reencarnar. Como todos nós. Quando, antes de reencarnar, na maioria dos casos, na grande maioria, há um encontro na espiritualidade, onde nós somos apresentados à nossa futura mãe e ao nosso futuro pai. Tem que haver um acordo entre ambos. A mãe pode aceitar e o pai não, ambos têm que aceitar. Né? Na nomenclatura, na literatura de André Luiz, nós temos a reencarnação de Sigismundo, que é muito bem explicada por André Luiz. Vale a pena ler. Né? Na internet existem vários relatos desse livro, especificamente desses capítulos, onde eles explicam com detalhes minuciosos essa reencarnação, aonde a mãe já tinha aceito, só que o pai não.
Então eles têm que esperar um processo todo para que ele possa reencarnar naquela família. Senão, eles teriam que escolher outro. Então, aqui, nessa pintura belíssima, Francisco de Assis, já em seu caminho, né, de missionário do amor, né, curando um leproso. Um ato que se tornaria diário em sua vida. Só que Francisco de Assis sempre foi assim? Não. Apesar de ter uma bagagem espiritual muito grande, em seus primeiros anos de vida, ele recebeu muito a influência de sua mãe e de duas amas em que elas oravam com ele, elas rezavam com ele, contavam histórias. Então ele recebeu muita influência delas. Já na adolescência, ele recebeu a influência do pai. Só que chega um ponto em que o missionário começa a despertar. Independentemente dos fatores externos, ele teria que encontrar os meios para seguir seu caminho. Foi a guerra, só que com outros objetivos. Fica doente, retorna. E esse tempo foi necessário para que ele realmente escutasse aquela voz interior, aquela semente divina que todos nós temos. Amém. Amém. E espalhe esse amor por onde andar. Giovanni di Pietro de Bernardone, Assis, 5 de julho de 1182. Era filho do comerciante italiano Pietro de Bernardone de Morricone e sua esposa Pica Bourlemont, francesa, cuja família tinha raízes francesas. Os pais de Francisco faziam parte da burguesia da cidade de Assis e, graças a negócios bem-sucedidos na França, conquistaram riqueza e bem-estar. Isso aqui é a casa onde Francisco nasceu, uma foto que nós encontramos na internet. Eu achei interessante. Quem já foi em Assis, realmente todos esses fatos, toda a casa, a igreja, etc. Assis é uma cidade que dizem que foi abençoada com dois seres muito moralmente, espiritualmente equilibrados, né? São Francisco de Assis e Santa Clara. O espírito escolhera aquele lar para renascer, não por causa do luxo, mas por estar ali um conjunto de almas que lhe tinham sido caras em épocas recuadas da história. A sua presença no seio da família evidenciaria a sua gratidão para com aqueles companheiros de recuados erros. Em algum lar deveria ocorrer o evento, e o lar seria aquele, em nome do Mestre dos Mestres. Costumava reunir-se com as caravanas espirituais que iam visitá-lo. Aqui, João já começa a visitar a cidade e já começa a visitar a família. Ele já está visitando
a família, já está visitando o lar, para ele ficar, para ele se acostumar com aquele ambiente e se familiarizar com as pessoas. Interessante que, mesmo antes de estar encarnado, e antes de pedir permissão a seus pais para reencarnar através deles, o futuro Francisco já começava a amar, já começava a dar lições de amor, unindo classes que naquela época jamais estariam unidas pelo amor. Então, João costumava reunir-se com as caravanas espirituais que tinham visitado no ambiente da própria casa do rico comerciante. Quando partiam, desculpava-se pelo ambiente requintado, explicando que aquele amontoado de coisas fazia parte da sua renúncia no futuro e que, enfim, tudo é útil aos propósitos do bem comum. Era uma família bastarda, uma família rica, uma casa muito luxuosa, um palacete. Só que o espírito, quando reencarna, tem seu livre-arbítrio. E essa riqueza toda poderia tentá-lo. Fazia parte do processo de Francisco. De renunciar a tudo isso em nome do amor. E foi o que ele fez. Aqui é quando ele se apresenta para a mãe. Um relato divino. Num certo momento parou, suspirou profundamente e comentou com Jarla, que se sentara rente a ela para adivinhar-lhe todos os desejos e agradá-la. Olha, Jarla, vou ter um filho. Já sonhei com ele, é um anjo. Queira a Deus que esse sonho seja verdadeiro. Madrinha Jarla, Dona Aquina está gritando, vamos lá. Ela está chamando a senhora. Jarla e Dona Aquina eram escravas. Só que a dona da casa, a mãe, a futura mãe de Francisco, ela tinha o hábito, ela já era um pouco mais espiritualizada, então ela não tinha, ela não via as pessoas com essa diferença. Então ela tratava como ser igual, né? A velha levantou-se amável e foi acompanhada pela senhora Bernardone, coisa muito rara entre serviçais e senhores. Lá chegando, deram com a velha Aquina assustada, dizendo que viram um anjo entrando dentro do seu quarto, a dizer umas coisas que ela não entendia direito. Meu Deus, senhora, será o nosso anjo sendo visto por mais pessoas para a confirmação do teu sonho? Que Deus seja louvado e que assim seja. Francisco já visitava a família, a sua futura casa, e já se fazia mostrar através dos sonhos para a mãe, que já possuía uma sintonia mais fácil com ele, devido já a ser um ser mais espiritualizado, e a essas duas empregadas, que são espíritos muito próximos à senhora Bernardone, futura mãe de Francisco, queriam ajudá-lo em seus primeiros anos. A senhora Bernardone, aproveitando o evangelho entre as delicadas mãos, abre ao acaso e lê com profícuo interesse a cura de um paralítico em Cafarnaum, assim registrado por Mateus, no capítulo 9, versículos de 1 a 8.
Tenha bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. Jesus falou. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Que já era Francisco dando provas de amor para com seus pais, para com a família, para com seu próximo, mesmo antes de reencarnar. Já dando a passagem que foi aberta aparentemente ao acaso, ela não foi aberta aparentemente ao acaso. Foi escolhida especificamente para o evento, para aquela cena, para aquele episódio que se segue assim. A doente, assustada com a presença da senhora em seus aposentos e com o que esta lera e de que nunca ouvira dizer, sentiu um conforto indescritível naquele instante. João Evangelista aproxima-se daquela que elegera como mãe, toma-lhe as mãos, instrui-se em sua mente e, através de sua grande sensibilidade, transfere um turbilhão de fluidos para seu coração, fazendo com que amasse aquela velha como se fora seu próprio filho. E mentalmente lhe fala com todo carinho, próprio da sua intimidade: mãe, toca essa filha do coração. Se já me amas pelo sonho e pela esperança, se te agrada a minha presença em tua casa, conceda o teu amor também a quem tanto te serviu, empenhando a sua própria vida em favor desta casa. O teu amor poderá curá-la e assegurar-lhe a esperança na vida, em Deus e em Jesus Cristo. Essa senhora, para quem ele fala, através da mãe, é a antiga ama de leite da mãe, e que, paralítica, estava jogada num canto. Como ela não era como as outras senhoras, né, burguesas da época, ela cuidava com um pouco mais de dignidade seus serviçais. Mas esse tipo de intimidade, uma senhora dentro do quarto, era raro na época. E Francisco já demonstra, antes mesmo de reencarnar, a importância do amor e respeito para com todos e para consigo. Lágrimas escorriam nas faces da rica mulher de Assis, e ela avançou instintivamente, aconchegando a criada no colo, transfundindo-lhe o mais puro amor, beijando-lhe as faces irrigadas e flácidas de tantos anos nas intempéries da vida. A emoção da velha transcendeu o raciocínio e o poder da palavra. Nunca na sua vida recebera tanto carinho na abertura generosa de um coração, como se fosse uma mãe a contemplar o próprio filho recém-nascido. Explode o amor em trocas incomparáveis. O amor incondicional. E a senhora Bernardone, influenciada pela luz espiritual que a estimulava naquele ato, fala com energia e firmeza, mesclando a voz com brandura e fé. Levanta, minha filha, em nome do Cristo, e anda em nome de Deus. E ela levanta e anda. E Nilson vai contar para todos os outros empregados que já estavam curiosos o que estava se passando ali naquele quarto, né? Tanta confusão, tanto grito, tanto choro, que não sabia o que estava acontecendo. De repente ver aquela senhora que já estava paralítica há um tempo, andando e louvando a Deus pela graça, né? Hã? Mas o que
que demonstra esse trecho? Ele é um espírito que conquistou um amor tão puro para com o semelhante, que ele em nenhum momento, ao se aproximar daquela casa, devido à sua posição moral, com certeza ele já fez a leitura de todos aqueles seres. Aquela parte do contrato que é bem pequenininha, que ninguém lê, esquece, eles conseguem ler. Que a gente esquece às vezes. Só que em nenhum momento ele aponta o dedo. Ele respeita. E já mesmo antes de nascer, já ensina através do exemplo. Ame. Ela te ajudou tanto. Só porque ela está numa posição de serviçal, ela não merece respeito e amor, ela é menos espírito, ela é menos ser humano, só porque ela tem uma cor diferente de pele, um estudo diferenciado, cultura diferente, ela não merece respeito, ela não merece ser amada. Já são as lições indiretamente depositadas nesses espíritos que já tinham a abertura para aprender. Quem não tem, ele não poderia fazer dessa forma. Bom, só que ele ainda não se apresentou para a mãe. Agora ele vai se apresentar para a mãe. O espírito João Evangelista, em alta madrugada, adentrou a nave de descanso dos Bernardoni. Sua futura mãe dormia serenamente com um anjo, viajando nos espaços infinitos. Ele desceu suavemente no clima sagrado do templo do sono, contemplou a rica senhora e beijou sua fronte com respeito e carinho. Maria Picalini, ao avistar aquela esplêndida figura espiritual dentro do seu quarto, não teve dúvidas de que se tratava aquele com o qual havia sonhado muitas vezes. Tomou-lhe as mãos delicadas e fartas de luz, beijando-os com toda a amabilidade. Quis ajoelhar-se, porém João não consentiu, fazendo com que se levantasse a meia queda de joelhos. Segurou-lhe as mãos entre as suas e assentaram-se os dois na forma oriental por sobre um tapete persa que enfeitava o quarto. João falou com doçura: minha irmã, que a paz de Cristo esteja em teu coração e te faça dentre mulheres uma mãe, e que seja minha por graça da vida. A minha gratidão nunca faltará por esse teu gesto de amor. Agradeceria por nascer por teu intermédio. Não sou anjo como pensas, nem santo como divagas em pensamento. Sou sim teu irmão em Jesus, querendo acertar naquilo com que me comprometi com os maiores da espiritualidade. Lágrimas brotavam nos grandes olhos da mulher escolhida e o ímpeto de falar era tanto que quis em brados agradecer a Deus. Nisso, 2 dedos selaram seus rubros lábios, dizendo: espera um pouco e ouve a quem precisa te falar. Se aceitares a minha chegada pelos canais da vida, selarás um compromisso com alguém maior do que nós na terra. E talvez por isso sofras vexames, desprezo, maledicência, pois virás a ser instrumento de grandes acontecimentos. Todavia, se souberes, encontrarás consolo na força do perdão, na tolerância e no amor.
Quando atormentada, procura o Cristo no silêncio da prece. Estimula a fé e nunca te esqueças de que Deus não abandona ninguém, principalmente a quem serve de meio para a iluminação da humanidade. Procura lembrar do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Recorda as bem-aventuranças e vive dentro desses preceitos, que serás livre de todo mal e consolada em todos os trânsitos difíceis. O teu consentimento significa o selo da nossa união em nome de Deus e do Mestre. João silenciou-se, esperando que a senhora Bernardona ordenasse seus pensamentos e decidisse por ela mesma o compromisso apresentado. Ela, chorando de alegria, fitou os olhos do seu futuro filho e disse com dignidade: não sou dona de mim mesma, quando se trata da vontade do Mestre. É bom que se cumpra a vontade dos céus e não a minha. E se isso depende do meu sim, já está dado pelo coração. A felicidade e a honra são toda nossa. Saberei, emissário dos céus, ficar imune a todos os ataques das ordens inferiores. E creio que a tua ajuda não vai me faltar. O coração não me enganou, pois por inspiração já sei de quem se trata. Que Deus me ajude a compreender os meus deveres diante de tão relevante tarefa no mundo. Sim, serás meu filho. Isso é muito importante. Quando futuras mães, futuros pais, ao entrarem em contato com seus futuros filhos, possíveis futuros filhos, eles recebem toda a informação dos prazeres, das alegrias e do porquê que aquele espírito necessita nascer através desses dois espíritos. A função primordial ali que aquele espírito, qualquer espírito, todos nós quando reencarnamos, é receber amor, é ser respeitado como nós somos. À medida que nos desenvolvemos e crescemos, vamos nos individualizando cada vez mais. O nosso eu vai se firmando, a nossa personalidade vai se mostrando. E o pai e a mãe recebem essa incumbência de orientar, de educar, de amar com firmeza, mas amar, independente de quem seja esse espírito. Pois como o Mestre Jesus nos disse, o amor cobre uma multidão de pecados. E aqui vale ressaltar, falamos de pais e mães, mães que deram à luz, mães que adotam, mães do coração, pais do coração, mães e pais, independente de quem são, independente do nível de estudo, independente do nível social, independente de sexualidade. Como já disse Papa Francisco, ser mãe não é um estado civil. Mãe é mãe.
Pai é pai. Independente de qualquer coisa. Aquele ser necessita de amor e orientação. Agora é a tarefa mais difícil nesse quadro, que é se apresentar para o pai. Porque no caso específico, não é rivalidade nem nada, mas como ele era um espírito muito ligado ao material, né, era difícil dele perceber e sentir assuntos transcendentais. Só que com um empurrãozinho ele consegue compreender. João Evangelista abriu mentalmente o véu espiritual que separa um plano do outro e eles surgiram sorrindo aos olhos de Pedro Bernardone. Imagina o susto dele, né? Abre o olho, vê os dois na frente dele, né? Maria Picalini aproximou-se com o anjo da casa para que ele pudesse entender. Ainda confuso, deixava transparecer pela sua aura estriada por coração cinza e vermelho, terra, o ciúme, fazendo despontar o ódio no seu coração. A muito custo e a contragosto, estendeu a mão que João segurou com amabilidade, dizendo com alegria. Ele já sentia o ciúme da esposa com aquele ser. Né? Já fazia parte, era natural. Só que João Francisco, ele não critica, ele compreende, ele entende. Né? Meu Senhor, que Deus e Jesus Cristo façam no teu coração um tesouro do bem. Que a riqueza espiritual do teu lar acompanhe da terra. Eu tenho muito prazer em vê-lo junto à tua esposa, cujas qualidades nos enriquecem os argumentos, em se falando do nosso Mestre. Não nos leve a mal por estarmos neste recinto sagrado as tuas aspirações, mas queremos falar-te ao coração nesta noite que marcará o nosso destino na terra. Esperamos que sejas bastante compreensivo antes do que vamos apresentar. Sua esposa, entendendo a gravidade do momento, aproxima-se mais dele, enlaçou o braço em sua cintura um tanto volumosa, falando com gentileza. Querido, este venerando Senhor é um Deus de prosperidade, aguardando nossa decisão, para que possamos nos enriquecer para Deus, na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bernardone mudou o semblante, caindo aos pés do apóstolo, beijando suas vestes, pedindo desculpas, e falou embaraçado. Não sei se é verdade, porém penso que deve ser esse o anjo de quem me falaste. E olhando a jovem senhora, que aprovara com um gesto, levantou-se e disse: que queres de nós, que porventura não estejamos dispostos a fazer? Dize, venerando Deus, que faremos o impossível. Nada há na terra que o dinheiro não compre. E a nossa bolsa está constantemente recheada. O teu pedido é uma ordem. Ele achando que é um Deus que ia dar prosperidade material. O apóstolo olhou serenamente para a senhora Bernardone e esta, como por encanto, surgiu com o seu evangelho entre os dedos, dádiva primorosa do seu padrinho. João imprimiu nele o olhar dotado de consciência, quando suas delicadas mãos o abriram por força da necessidade em Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45. Propôs também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Nós não vamos fazer a leitura da parábola, mas fica a dica. No livro, eles decorrem e explicam o porquê, né, dessa parábola. Terminada a leitura, Pedro, antes afogado pela depressão, começou a sentir-se bem. Para não lhes ferir a suscetibilidade, não se fizeram comentários no trecho lido. Contudo, ele ficou plantado na consciência do comerciante para depois aparecer gradativamente no seu consciente no estímulo de cada dia. Já alegre, perguntou ao discípulo do Cristo: que queres de mim? Ao que João amavelmente respondeu: que sejais meu Pai. Desejo nascer neste lar, não obstante, sem a tua aquiescência, terei que procurar outro. Pedro, sensibilizado, olhou para a esposa que não retinha o pranto. E, por incrível que pareça, chorou também, falando emocionado. Se depende de mim, meu Deus, faça-se a tua vontade, que seremos os teus escravos. Pelo que vejo, a minha esposa já aceitou, e eu o aceito igualmente.
Desculpa-me pelo que penso diante de ti. Deves lembrar que sou homem, e como alma do mundo não consigo pureza, que só existe no céu. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. É interessante que Francisco não julga seu pai. De maneira nenhuma. Ele nem está reencarnado ainda. Ele nem nasceu. E já está dando lições de amor, de paz, de fraternidade. Seu pai e sua mãe, e mais à frente as duas empregadas, as duas serviçais, que também participaram desse momento, lembravam do sonho com detalhes. Ele lembrava vagamente. Ele achou até que fosse um dos padres que tivesse desencarnado e falecido para ele, mas não, porque quando a gente retorna do mundo espiritual dos sonhos e quando a gente acorda, o cérebro ele decodifica de outra forma. Então as imagens ficam, ou o que a gente passou recebe uma outra imagem de repente e a gente não consegue compreender por quê. Às vezes a gente vê um monte de parede rachada e não é porque a casa vai cair, às vezes é a estrutura interior, né, que está rachada, né? Às vezes estamos frágeis aos comentários de pessoas, etc, né? Ou estamos criando muito maus comentários entre o nosso grupo, né, de convivência ou no trabalho, né, fofoca, né? Então essa pode ser uma maneira da espiritualidade nos alertar, né? Para que fazemos uso, né, da água da paz, né? A gente coloca a água na boca e não engole, deixa ela lá e a gente não fala nada, né? Já dizia Chico. Assim, a gente pensa um pouco antes de estar falando, né? E esse ser já amando, já dando lições, ele sabe que a sua caminhada vai ser uma caminhada difícil. Porque ele tem as suas, mesmo sendo um espírito com um gabarito espiritual muito grande, ele apresenta algumas feridas cicatrizadas, mas que ele tem que manter elas fechadas. Ele sabe disso. Tanto é que durante a sua vida ele é tentado várias vezes. Várias vezes. O amor cobra a multidão dos pecados e esse amor é a herança de Deus na pauta comum da vida dos missionários. Ele desentulha todos os canais, porventura interrompidos pela iniquidade, e aciona a vida para outra dimensão, sem que a matéria a domine, e quando dela participa, serve-lhe enquanto escrava por estar em escala inferior. Como um anjo em estado de repouso, Francisco, nos primeiros anos, obedecia mais ao comando mental de sua mãe e recebia alguma influência de Jarla. Certo que a proteção espiritual estava vigilante, mas somente entrava em ação quando os fatos pudessem prejudicar a missão do grande discípulo do Divino Mestre. O seu livre-arbítrio era respeitado. Ele tinha uma grande missão a desempenhar. Ele é um espírito missionário. Então, existia todo um cuidado. Só que duas coisas eram respeitadas. Seu convívio com a família e as emanações dos familiares e o seu livre-arbítrio. Mesmo sendo um espírito com uma verve espiritual muito grande. Nós temos informações dos amigos espirituais, quando Allan Kardec poderia ter recusado, ter se desviado, ter feito outra coisa. A espiritualidade não ia improvisar, tinha o plano B, tinha um outro aí para fazer. E ele tinha livre-arbítrio de seguir para outro caminho. Só que
devido à magnitude da missão, ele recebeu uma proteção espiritual muito grande. Como todos nós recebemos em nossa vida. Só que a gente tem que se conectar com ela. O nosso amigo espiritual, ele não vai ficar seguindo a gente, mesmo quando a gente não quer, a gente não está, a gente está ainda preso nos nossos pensamentos pesados ou na nossa teimosia, eles não podem fazer pela gente. Aí a gente pensa, mas então o que eles fazem para nos ajudar? Eles vão colocar uma pessoa na nossa vida que vai falar alguma coisa. É um livro, é uma frase. É aquele impulso de ir a algum lugar, seja na igreja, no templo, no grupo, no centro espírita. É uma conversinha rápida com alguém na rua que vai despertar, de repente, talvez eu vá lá. Tomar um passe. Começa assim. Não vou lá na igreja, receber a hóstia, estou precisando. Falar com o padre, dar um abraço nele. Começa assim. Independente do local religioso que a gente escolha, o importante é a essência. É amor. É se conectar com esse ser divino que somos. Com essa chama divina que tem em nosso interior e que é a nossa ligação direta com o Pai e com nossos amigos espirituais que querem o nosso bem. É nos amar, é nos respeitar. Se caímos e a gente ficar reclamando, olhando para o buraco, se chega um amigo querendo ajudar, ele entra no buraco e fica lá com a gente, ele também não vai estar ajudando. O que a espiritualidade faz? Ela entra meio no buraco, coloca a mão. Você quer? Está pronto? Quer? Então vem. Então vem. Vamos. Então, eu dou o impulso e eles também dão. E eu saio do buraco. Se eu não consigo andar, eles se arrastam comigo. Eles se arrastam com a gente, até a gente poder andar. Porque a gente está fazendo o esforço para melhorar. A gente está fazendo o esforço para se amar. Por isso que os espíritos, e Allan Kardec já dizia, o espírita perfeito, ou o ser espiritual perfeito, é aquele que se esforça. Porque perfeito não vai estar na Terra. Perfeito não existe na Terra. Salvo exceções raríssimas que eu não acredito, tirando Jesus. Então só aí muitas pessoas já vão ficar tremendo. Pô, que história é essa? Não tem gente perfeita, não. Eu sou espírita já há 50 anos. Não? Acha, né? Não é assim. Que bom, continua. É uma caminhada aí. Passo a passo. Exatamente. Né? A esperança, ela não é onde fica o vai, não. Ela desencarna e continua com a gente. Ela nos acompanha. Então é isso que Francisco está tentando já ensinar seu pai. Ele tem o talento para os negócios. Utiliza o talento para os negócios, consegue. É o talento dele, daquele espírito. Para as línguas, é um homem inteligente. Tudo relacionado ao negócio, ele aplica. Agora, o que está faltando ali é aquele esforço. Ele não é um espírito mau, no sentido de só faz coisas erradas e desequilibradas. Não. Só falta um pouquinho para ele, aquele empurrãozinho. E o receber Francisco foi um deles. Que era um ser
completamente oposto ao pai. Principalmente quando começa a atingir a adolescência. Apesar de Francisco gostar das roupas na época de luxo, daquela coisa que os adolescentes gostavam, que é natural, da fase, chega um momento que começa a despertar sua missão. Aí ele começa a já ter um comportamento um pouco diferente. Aí o pai já, não, tem que conversar com você, rapaz, que história é essa? Está conversando com a borboleta, com o passarinho? Que história é essa? Né? Não. Tem que ir para a escola de guerra, tem que ir para a guerra. Tem que ser um guerreiro. Já diz Haroldo, em uma de suas palestras, que o bem não precisa de forma alguma de guerreiros. O bem necessita de seres que darão o exemplo. Não de guerreiros. Ele ainda vai mais além. A gente não vê nenhum grupo de espíritos um pouco mais evoluídos tentando fazer um plano para acabar com o outro. Ele já está ficando o outro já está sendo chamado lá por Maria muito, então a gente tem que fazer um pouco a caveira dele para ver que Maria não chama ele mais. Não existe isso. Eles vão ajudar. E é isso que eles nos ensinam. Para que a gente possa nos ajudar mutuamente. Além de a gente respeitar um ao outro, é um passo tão grande, tão bom. Respeitar a diferença, porque o outro é diferente, tem uma maneira diferente de ser, eu não conheço a história dele, eu não sei como é que acontece. O que ele carrega ali dentro, na sua mente. Qual é a história daquele espírito? Por que ele age daquela forma? Por que julgar? Se é um erro muito grande, de repente, que desequilibra um local, né, e pessoas, eu não vou me conectar com o erro em si. Mas eu não vou julgar. Porque ser precisa de educação, de ensino, de exemplos. A professora, ela não vai chegar para os alunos e começar a gritar com eles que eles não sabem o que é a matéria. Não deveria. Ela vai ensinar. Ela já sabe um pouco, ela vai dividir com o aluno. E esse ato de dividir é a caridade dela. Primeiro ali, ó. Dividir com amor, com respeito. Saber passar aquilo para aquele ser. Então é isso que ele já faz. Né? Tá. Eu vou passando porque o tempo urge. Mamãe, ontem à noite comecei a ter piedade profunda de todos os seres que sofrem, do inseto ao homem. É aquela chama já falando para ele, ó, acorda para a vida que a tua missão vai começar. Mesmo que eu não quisesse sentir essa emoção, não conseguia. É como se não fosse somente eu, mas algo que existe em mim que me leva a pensar e a sentir desta maneira. O que fazer se não seguir o que explode dentro do meu peito, como sendo o próprio Deus querendo sair e ajudar os outros, amando sem exigir e abençoando sem distinção. Devo mostrar às criaturas que a fé é um patrimônio comum a todos, que Deus existe, que o céu é uma realidade e que somos eternos na eternidade do Pai Celestial. É a sua missão já se apresentando. Então a gente faz uma comparação. A gente começa a caminhar, de repente a gente começa a corda
Começa a ver vulto na nossa casa. Vai tomar banho, de repente é o shampoo que cai no chão, ou vira. Que são aqueles barulhos, ou começa a sentir coisas em ambientes que não sentia antes. É uma chamada aí da espiritualidade. Não que vai trabalhar na mesa mediúnica, que vai ser médium, não é isso. Às vezes é uma chamada. Nós fizemos o setup desse despertador espiritual antes de reencarnar. Vamos colocar em 2 vezes, que vai que eu esqueça a primeira, na outra eu já me acordo. A gente com que acordar cedo, pelo menos eu tenho 3 despertadores. É coisa de louco, mas é assim. É 50, 50, 55 e vai lá. Entendeu? E outra hora. 1 hora, às vezes a gente acorda 1 minuto antes do primeiro. Dá aquela paz interior. Né? Aí a gente fica um pouquinho mais e tal. Mas tem. Então a gente, antes de encarnar, a gente faz isso. Ou é feito por nós. Temos nosso despertador. E ele vai despertar 1 hora. Para nos chamar a atenção para a espiritualidade. Olha, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas está na hora de prestar atenção que existe vida espiritual. Tu é um espírito eterno. A gente está aqui, ó. Está na hora de desenvolver também o espiritual. De acordo com as nossas possibilidades. Aí a gente vai procurar o local que a gente tem mais afinidade para compreender aquela situação e começar a canalizar isso de alguma forma. A primeira delas é se amando e amando. E se conectando com o Criador. Seja através da oração, da meditação, não importa. Porque o bem, ele não pode ser teórico. Ele só fica gravado no espírito quando ele começa a se tornar prática. Então, antes da gente querer salvar o mundo, a gente se conecta conosco mesmo. A gente se ama. Não esperar, quando eu for mais ou menos perfeito, eu começo a fazer caridade. Eu me amo do jeito que eu sou, vou procurar ser realista, no sentido de querer mudar o que eu devo mudar, de acordo com as minhas possibilidades. Desenvolver minhas qualidades, de acordo com as minhas possibilidades. E dividir essas qualidades com o meu próximo. Aí eu já começo a compreender. Nós começamos a compreender. Mesma coisa no passe. A gente passa. Se eu estou passando no passe e pensando, sexta-feira, daqui a pouco eu vou lá, vou ver um filme, meu passista lá. Eu lá, mas é o filme, vou ver aquele filme bom mesmo, andou mais um pouco. Eu vou ver um filme, mas andou mais um pouco. Entendeu? Andou mais um pouco. Acabou, que bom, vou ver no filme, vou ver na internet já, vou ver aquele filme. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tudo bem, não, a gente sai com uma ajuda. Vamos fazer essa parte. É menos de 1 minutinho. Deixa o filme para depois. Ali é entre nós e a espiritualidade, que já está aqui andando, recolhendo todo o material. Já sabe de tudo. Ele tem no iPad deles na mão a ficha de todo mundo. Dá um medo quando eles falam isso. Porque eles sabem da nossa ficha toda. Os pensamentos estão todos aqui, ó. Está tudo aqui. Uma coisa que eu nunca tinha feito, mas depois que uma pessoa está sendo paciente fazer antes de entrar, eu coloco naquele programa do avião, telefonia, fazer no meu bolso no casaco. Porque eu já cheguei a ver que não estava entrando uma pessoa na minha frente, acho que vibrou por algum motivo, que acabado de passar pelo dente. E apenas sentiu uma pessoa pegou para poder olhar. Tipo assim, o que era a mensagem? Naquele momento você se desligou. Bastou o telefone vibrar, você se desliga. Aí eu passei a. Deixa o telefone quietinho. Lá fora. Porque
vamos ali e aqui, é pra gente. A prática é lá. Toda forma. Você ser espírita no centro espírita é fácil. Você chega aqui, meus irmãos, aquela cara de caridade. Cara de caridade. Né? Então, né, aquele ser, né? Só falta o livro dos espíritos. Né? Debaixo do braço. Né? Aí é uma maravilha. Que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, de Kardec, na questão, tanto, sabe o livro de Costa de Gato. Estudar é importante, sim. Mas praticar também é. Porque já dizia, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos é primeiro. Para a gente poder compreender um ao outro. A minha dificuldade não é a dificuldade dela. Então a gente troca. Ela não vai fazer por mim, mas ela vai me ensinar da maneira que ela sabe. Eu vou aprender alguma coisa que vai ficar mais interessante. De repente me ajuda. É assim que é. Andando. Senão a gente não sai. Bom, ele já está começando a fazer a sua caminhada espiritual, a sua missão. Né? Não vamos entrar em detalhes das curas, etc., porque são várias. Lendo o livro, é fantástico esse livro, vale muito a pena. Tem na internet, não ninguém está falando, mas tem. Dá para comprar na internet, que é excelente esse livro. Certo dia saiu em um passeio pelos campos, nos arredores, e ao penetrar em uma clareia, ouviu o som do sino que os leprosos, proscritos pela sociedade, deviam usar para indicar a sua aproximação. E logo se viu frente a frente com um homem doente. Fazia frio e o leproso tinha apenas trapos sobre o corpo. Francisco sempre sentira a repulsa dos leprosos, mas nesse momento desceu do seu cavalo e cobriu o homem com seu próprio manto. Espantado consigo mesmo, olhou nos olhos do outro e viu sua gratidão. E enquanto ele mesmo chorava, beijou aquele rosto deformado pela moléstia. Isso nos remete a Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, é uma história que todo mundo já sabe, atrasado para o trabalho, sai correndo. Digo, uma senhora, Chico, preciso falar com você uma coisa, depois vai lá em casa que a gente resolve. Ele sai correndo, vira a esquina e Emmanuel aparece. Ele fala, Emmanuel aparece sempre na hora errada. Ele fala, aonde você vai? Estou atrasado para o trabalho. Atrasado você já está. Volta e ajuda ela. Porque atrasado você já está. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, vai ser atrasado do mesmo jeito. Volta e ajuda. Voltou, ajudou a pessoa e retornou. Quando ele volta, Emmanuel de novo. Agora olha, Emmanuel ajudou Chico com segundo a história, com a visão um pouco mais apurada, e Chico pôde ver a energia de gratidão e amor que essa senhora emanava e envolvia o Chico. Não que ele fez isso buscando aquilo, mas foi uma prova de que atrasado ele já ia chegar mesmo. Será que vale a pena deixar a pessoa lá e... Né? Às vezes é 30 segundinhos. Um sorriso. Um simples sorriso. De repente é o único sorriso daquela pessoa. Que aquela pessoa vai receber no dia inteiro. Então, mais uma vez a gente pode fazer essa comparação, trazer para o dia a dia, né? A história é essa. Eu apertei o errado, logo vi. Vem aqui, vai para o 27. Vai. Bom. Francisco parecia intimamente ferido de amor para o Cristo crucificado, participando da paixão do Senhor, de quem já trazia os estigmas no coração
e mais tarde, em 1224, receberia, isso é fato mesmo, receberia as chagas do Cristo em seu próprio corpo. Segundo Santa Clara, esta visão do crucifixo foi um êxtase de amor radiante e impulso decisivo para a conversão de Francisco. Francisco despiu todas as suas belas roupas e as colocou aos pés do Pai, renunciou à sua herança, pediu a bênção do bispo e partiu completamente nu para iniciar uma vida de pobreza junto do povo, da qual jamais retornou. Ide, disse o Senhor, disse o Salvador, e proclamai em todas as partes que o reino do céu está aberto. Vós recebestes gratuitamente, dai sem receber pagamento, sem esperar nada em troca. Amemos, lançamos as sementes. Já diz Divaldo, caridade é o melhor negócio do Espírito. Se ele não compreende naturalmente, ele já compreende assim, vou fazer caridade que é bonito. Então vou doar, aqui estou fazendo caridade. Chega um momento que eu vou fazer a caridade, só que não vai ter ninguém olhando, mas eu vou me sentir bem fazendo aquilo. Aí eu estou conquistando o verdadeiro sentido. Dai de graça receber. Essas chagas eu recebi As estigmatas. São as marcas? As marcas do Cristo. Não é sobre falar isso hoje, não. Não vamos falar sobre elas, porque aí é todo um processo. Mas Francisco de Assis recebeu, sim, a estigmata. Ele tinha um contato muito grande com Cristo, né? Então ele aceitou essas estigmatas, que na verdade são feridas que nunca praticamente cicatrizam, né? Elas ficam ali, né? Aonde Jesus foi, né, crucificado, né? Nas mãos, né, nos pés. Parece que nessa área que também tem uma estigmata. Algumas pessoas têm, né? Mas tem todo um processo psicológico também, né, que a gente não vai entrar em detalhe. Mas ele recebeu sim. Ficou cego, né? Então ele, antes disso, ele já era cego. Por isso que os franciscanos na época usavam aquela roupa e o capuz, porque ele começou a ficar deformado por causa da doença, né? E do fogo que queimou, né, os olhos, para ele poder ficar curado da doença, né? Que ele não sentiu nada. Todo um processo, a livro ele explica, né, dos fenômenos da natureza, dos espíritos que ajudaram, porque ele já tinha ali uma vantagem ali, né? Já tinha feito um bem aqui e ali, né? Então a espiritualidade colaborou e ele não sentiu nada. Mas tem todo um processo, não é assim. E ele usava esse capuz por causa disso, né? Dizem, não sei se é verdade, mas faz sentido. É só uma curiosidade. Né? Então até hoje, né, os franciscanos têm todo aquele negócio, acho que ainda tem até o capuzinho ainda, né? Não sei. Né? Dizem que tem, né? E o cabelo, né, aqui, né? Raspado, né? Bom, caminhando. Falamos desse homem com respeito pelo seu profundo respeito a Jesus Cristo. Falamos dele com carinho pelo seu profundo carinho a Jesus de Nazaré. Dele falamos com o amor que atingimos pelo seu profundo amor ao Mestre. Quebrou todas as barreiras que separam as religiões e elevou-se acima das misérias humanas, atingindo o centro energético dos corações. Sabes tu por quê, caro irmão de jornada? Porque ele ama o teu filho como tu o amas. Ele ama teu pai como tu o amas. Ele ama teus parentes como tu o fazes. Ele ama teus amigos, os doentes de todas as classes e os presos de todas as espécies. Ele ama os animais de todos os reinos. E a ti que estás lendo com todo carinho, porque ele é amor em forma de luz, beijando a terra em que resides. A religião de Francisco de Assis é o amor, por ser ele um cidadão universal, na influência de Deus e nas mãos do Cristo.
Quem diz isso é Verde Menezes, no prefácio do livro. Realmente, Francisco, ele não pertence à religião. Ele é amor. Então, que nos toca, né? Certa noite, Francisco, deitado numa folha de porta velha, depois de muita meditação e sentido o sacrifício imposto pela falta de recursos, estende o pensamento a Jesus, buscando com humildade soluções adequadas. Francisco passou por uns momentos complicados durante a sua caminhada. Ele foi tentado pela libido, ele foi tentado por vários... Não que o sexo seja um problema, mas na caminhada dele ele teria que reeducar, né, as energias genéticas, canalizando elas para um outro tipo de atividade criativa, para que ele pudesse realizar seu trabalho, né? E que não é assim, Francisco tira de letra. Não é assim, o pensamento vem. Então ele tem que controlar. Complicado. Nossa. Né? No caso dele, ele estava dormindo, aí começaram a vir imagens, naturalmente ele tinha conexão, não vou aqui detalhar as imagens, a gente já entende. E espíritos da natureza começaram a querer aproximar para ajudá-lo, porque ele começou a entrar em desequilíbrio. Aí vem sempre chega e fala assim: muito obrigado, mas espere. Porque Francisco caminha e tem seu livre-arbítrio e terá que ser respeitado. Ele que tem que se esforçar. Só que eles estavam atentos. Os espíritos da natureza estavam ali, né? Pô, devia ajudar, o cara fala ali que não pode, mas eles ficaram ali. Francisco entra em desequilíbrio e acorda, e acordado começa a ver de novo o que estava vendo, porque ele tinha visão espiritual. Naquela época não existia a palavra mediunidade, então ele achava que era uma visão transcendental. Naquele ímpeto já começa a ficar agitado pelas visões que estava tendo e que ele já estava começando a entrar em sintonia, não podia, porque ia atrapalhar o caminhar dele. Segundo o livro, ele se joga numa plantaçãozinha pequena assim, que tinha próximo de roseiros. Não tinha rosa não, só tinha plantas, né? Só tinha um espinho. Ele fica ali, se debate um pouco, se acalma, acaba tudo. Caiu a visão dele agora, estava na dor da pele, então não estava nem na visão. Pode ter a visão que for, tem algum espinho ali e ele não estava. Não estou recomendando a ninguém isso. Francisco de Assis, em 1100 e lá vai, fez isso. Hoje a gente ainda não necessita mais disso, né? Conclusão, ele acorda, começa a se recompor espiritualmente, faz a sua oração, os espíritos também ali entram e começam a reequilibrá-lo. Na manhã seguinte, nasceram rosas, aonde ele caiu. E eram rosas, cor de rosa, com alguns detalhes em vermelho. Isso é só uma curiosidade do livro, né? Para que a gente veja que ele teve que fazer um esforço. Né? Só que, como ele falava, eu quero fazer, eu quero seguir, me ajuda porque está difícil, sinceramente, ele recebia e se conectava com essa ajuda. Né? Que a gente fala, eu quero fazer, mas está indo. Né? Aí fica complicado. Eles ajudam, mas eles sabem que a gente ainda está meio cá, meio lá. Mas eles ajudam, nunca criticam. É isso que é importante. Mas vamos lá, está terminando. Francisco, quero que faças a vontade daquele que me enviou ao mundo para organizar o bem. E a vontade do meu Pai que está nos céus é que o ame sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí as duas chaves que abrem todas as portas da vida, senão da felicidade. Sabes o que quero que faças no desdobramento desses dois mandamentos de luz. Já foram escritos na tua consciência os preceitos.
mais puros para que vivas na dignidade de um homem que conhece a verdade, na filosofia de um discípulo consciente do seu caminho, de um filho de Deus que respeita a vida. Né? Se espavilha, caminha e faz. Porque a gente está na retaguarda, a gente está te ajudando, mas começa a fazer, sem medo, acredita, tenha fé. Ele tinha muita fé. Além disso, no afã de renovar tuas forças e de teus companheiros, devo aclarar no tocante ao equilíbrio das emoções em todos os sentidos, organizando-o bem, sem que falte a prática nos labores de cada dia. Deves pensar na caridade, sem te esquecer das obras, para que ela seja viva na lavoura de Jesus. A caridade tem que ser viva, tem que estar nas nossas ações, não só na leitura. Deves incentivar todas as conversações nas quais o amor seja o êmbolo dos assuntos, sem te esqueceres da universalidade dessas virtudes, para que ela nunca perca o seu caráter de alimento do espírito. Agora uma pergunta: o que aprendemos com Francisco? O que a gente aprende nesse pouquinho que a gente viu de Francisco de Assis? Devoção, a vida inteira ao próximo. Amor incondicional. Amor? Coragem. Hã? Coragem? Renúncia. Muitas vezes, quando nós nos encontramos naquele momento em que temos uma dor muito grande, algo que a gente quer ultrapassar e que a gente não consegue, que a gente quer vencer em nós e que a gente não consegue, é uma fraqueza que a gente está quase conquistando, mas ela retorna. Aí vem culpa, é a fofoca, é a língua, né? Desequilibrada, né? Uma palavra mal falada fere muito mais que muitas outras coisas. Então, a palavra ela pode consolar ou ferir. Então, muitas vezes a gente pode ter falado coisas que hoje nos arrependemos e que a gente fica com o peso da consciência. Culpa. Só que essa culpa não faz a gente caminhar. Essa culpa só nos acorrenta mais. Tem aí uma linhazinha que deixa a gente achar que está caminhando, mas a gente retorna. É como se a gente estivesse num círculo e a cada vez que a culpa viesse nos visitar, a gente abrisse mais um buraco. Ao invés de caminhar para frente, estamos nos enterrando mais. Por mais que nossos amigos espirituais digam, venham, vem comigo, mas a gente acha que não merece. Amar, ser amado. Por quê? Porque a gente comete deslizes? Não somos perfeitos. Estamos na Terra, Jesus sabe que a gente não é perfeito. Ele conhece já, está na idade dele lá, todo mundo. Ele sabe, só que ele e nossos amigos espirituais, em que eles se concentram quando estão conosco? Em nosso esforço de melhorar, de querer mudar, de querer amar, de querer respeitar. É nisso que eles se concentram, porque a gente se concentrando nisso, nos fortalecemos para, primeiro, cortar as correntes da culpa e deixar ela, tirar ela do nosso vocabulário e da nossa vida. Não significa que não ter culpa, nós não vamos nos equilibrar no que em nossas atitudes, mas nos fortaleceremos para caminhar. De repente,
os obstáculos que víamos como monstros, eles não são tão grandes assim. Então, o que a gente aprende? A amar e pôr esse amor em movimento. O amor tem que estar em movimento. Eu não posso guardar para mim só. Vira egoísmo. Adoece. Amor, quanto mais eu ofereço ao próximo, mais ele transborda em mim. Amor e todas as suas ramificações. Amor, respeito, amor, consolo. Mas como fazer isso? Aí que está. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria. Senão a gente vira teóricos, né? Em tudo que é relacionado a amor e caridade. Aí na hora de praticar, não pratica. Mas eu sei todos os livros sobre amor e caridade. Até as perguntinhas lá eu sei, a página e o parágrafo. Mas não vou fazer isso não. Tem que ler o livro. Tem que ter equilíbrio. Né? E avançar para a prática do dia a dia. Não há jeito na Terra de se pensar e escrever sobre a caridade sem se lembrar do homem da Úmbria. Todos os caminhos por onde passou falam dele. Deixou impregnado no tempo e no espaço, nas coisas e na própria natureza, algo de divino, que somente o tempo poderá revelar no futuro para a grandeza da fé. Não se pode lembrar dos Jansenianos sem encontrar a figura extraordinária de Francisco. Não se pode falar da assistência social sem que ele esteja no meio. Não se pode referir ao amor sem a sua benfeitora irradiação. O Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem exigências. E quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava a todos e quando apedrejado, servia mais. Falava sem ferir. E quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava e quando em meio à revolta, orava em favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontando-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha como base da felicidade a alegria. Quando encontrava tristeza, alegrava-se mais. Não falava em doenças. Chico já dizia, uma vez perguntaram a ele o que a gente tem que fazer, né, para a gente caminhar. Chico, meu filho, ame e sorria. Fácil, né? Jesus falou que ele nunca falou que vai lá que é facinho na terra. Não é impossível. Não é impossível. Quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde, sem esquecer a fé. Ouvia em silêncio os que sofriam e falava quando a sua palavra fosse consolo ou paz. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde procediam, para onde iam, a qual escola ou partido político que pertenciam. Muito importante isso. Não era dado a examinar procedências para servir. Eu amei essa frase. Pois via a todos como filhos de Deus. Francisco não escolhia quem servir. Você não vou não, pode ir embora. Agora você, lógico. Todos somos filhos de Deus. Jesus e a espiritualidade não nos distinguem. Por raça, cor, sexualidade, não interessa nada disso. Interessa se eu já estou conectado com o amor divino que jaz em nós. Se eu já estou desenvolvendo esse amor através de mim e através das minhas ações no dia a dia. É isso que a espiritualidade se concentra. Quanto às línguas eu falo, aonde eu vou, da onde eu venho, instruir é importante. Porque nos dá base. Agora, amar é que nos dá a energia de prosseguir.
aqui a gente termina. Vou terminar com isso aqui. Esse pouquinho que nós vimos de Francisco de Assis nos faz refletir muito sobre nossas ações, sobre como nós andamos conosco mesmo. Durante o processo de leitura, me veio muito à mente isso. O que eu ando falando para mim mesmo? Será que, uma vez eu li, se eu fosse comer as minhas palavras, eu passaria mal ou ficaria bem? Então eu fiquei pensando, se eu injetasse literalmente meus pensamentos em mim, como é que iria ficar se eu tomasse meus pensamentos? Bem que eles estão aqui, eles estão me fazendo mal ou bem? Então a gente tem que refletir muito sobre isso. Não somos perfeitos. Também não temos que ter conexão com o erro. Aí é uma outra coisa. Eu me acostumar, criei uma zona de conforto, tenho medo de avançar. Tenho receios. Vamos falar para a espiritualidade. Eu quero avançar, mas tenho receio. Está tão confortável aqui. Mas eu quero prosseguir. Me ajuda. Com certeza a resposta vai vir. Às vezes é algo muito simples que a gente tem que se conectar. E que a gente não está prestando atenção. A gente caminha na vida, a gente tropeça, levanta, caminha e continua a caminhada. O Mestre Jesus ama a todos nós. Muito obrigado pela atenção e desculpa o prolongado da hora.